Esse é o Ancapso e nós vamos falar do problema da Globo com os atores da Globo, tá? Os atores estão demitindo a Rede Globo, vamos dizer assim, né? Uma coisa impensável há pouco tempo atrás, a Rede Globo chamou vários atores para fazer novelas agora e coisa e tal, e os atores estão recusando a Globo. Olha que coisa interessante, é o que eu falo para você. A informação descentralizada e distribuída está fazendo com que as estruturas hierárquicas se desmanchem, né? O interesse por consumir conteúdo continua o mesmo, só que agora nós consumimos conteúdo no YouTube, no Netflix, na Amazon Prime, no TikTok, no Instagram e coisa e tal. Então a gente continua consumindo conteúdo. Os produtores de conteúdo continuam também gerando conteúdo. Eu aqui, os artistas da Rede Globo, o Murilo Benício, a Marina Rui Barbosa e não sei o que lá, todos eles continuam produzindo conteúdo. Só que eles percebem o seguinte: a Rede Globo agora, como ela consegue vender pouco, ela tem que diminuir o salário dos atores. Aí os atores falam, pô, mas eu ganho mais do que isso fazendo o meu Instagram aqui, fazendo conteúdo para o YouTube e coisa e tal. Olha a enrascada que a Globo tá. É o que eu falo para vocês. O que está morrendo com a informação descentralizada são as grandes estruturas hierárquicas, tanto na iniciativa privada quanto no governo. O governo também está nesse problema. O governo deixou de ser eficiente por conta da informação descentralizada e distribuída. Essa notícia foi sugerida por Peter Leu Nome com Palavrão, Globo Lixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, olha só, a notícia aqui do Entreter do Terra, né? Do Jeff Benício, diz aqui que o Murilo Benício deixou a próxima novela das 21 horas. Mania de Você é uma novela da Globo que está para começar a ser gravada agora, novela das 9 horas, que é a novela do horário nobre. O Murilo Benício é um ator muito conhecido da Globo, todo mundo sabe, né? Fez vários papéis aí, da minha época, eu lembro dele. E dias antes de começar a gravar, ele desistiu. A Marina Rui Barbosa também recusou renovar o contrato com a mesma oferta de papel de destaque no remake de Vale Tudo. Vale Tudo foi uma novela que fez muito sucesso no passado da Globo, estão querendo fazer um remake dela. Vão estragar a novela, vão botar um monte de wokeísmo, pode ter certeza. Vão estragar a novela igual a Disney está estragando os filmes antigos dela, né? Mas enfim, a Marina Rui Barbosa desistiu também. Grazi Massafera declinou convite para atuar na novela das 18 horas, a Tutti Frutti. Já teve uma novela com esse nome, não sei se é a mesma ou se estão fazendo outra. Larissa Manoela trocou a emissora pela Netflix. Osmar Prado preferiu não fazer a nova versão de Renascer, nem a novela Guerreiros do Sol. Grande lançamento da Globoplay no ano que vem, né? Então, assim, isso é uma coisa que eles falam aqui, ó, isso são alguns exemplos de atores que recentemente disseram não para a Rede Globo. Antes era impensável um artista abrir mão de papel na Globo. Ou seja, a verdade era essa, né? A Rede Globo era. Você ser artista da Globo era a realização do artista, né? Qualquer um queria fazer parte da novela da Globo, queria participar da novela da Globo, né? Então, realmente é impensável essa coisa há um tempo atrás. Mas o que está acontecendo? Por que esses atores estão recusando trabalhos na Globo, né? E os motivos, eles dizem, olha só, então aqui, ó, a redução dos salários, né? A Rede Globo não vende mais tanto quanto antes, né? A audiência da Rede Globo vem decaindo grande. Não é por culpa da administração da empresa e coisa. Então tem um fator aí do wokeísmo, né? Do pessoal estar direcionando para a esquerda e coisa e tal. Mas esse nem é o principal fator, tá? A verdade é que o grande fator é o seguinte: antigamente não tinha alternativa para a Globo. Você tinha que assistir. A Globo era o menos pior que tinha na televisão. Agora você tem YouTube, você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem mais um monte de streamers por aí. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, tem um monte de alternativas para você se entreter que não são a Rede Globo. Então, naturalmente, uma parte grande da população parou de ver a Rede Globo, né? E as pessoas não vendo a Rede Globo ganha menos, porque o que ela vende é o anúncio. O anunciante interessa as pessoas vendo o anúncio dele. Se o anúncio não está sendo visto, por que eu vou pagar milhões e milhões para a Globo, né? Então, assim, não é culpa, digamos, da Globo, não é que a Globo tenha feito alguma coisa errada, é que a tecnologia ultrapassou a Globo, né? Mas o curioso dessa história, isso a gente já sabia, eu já falei para vocês, né? Você tem jornais de notícia como o Jornal Nacional, que tem uma produção caríssima, aquele estúdio fantástico, não sei o que lá,
que hoje em dia você faria com inteligência artificial, com um vídeo de inteligência artificial por trás aqui. Se eu quisesse, eu fazia aqui um estúdio igual da Globo aqui para aparecer para vocês, com custo praticamente zero no final das contas. Boa noite, esse é o Jornal Nacional sendo apresentado pelo Ancapsu. Olha que coisa, hein? Nossa Senhora, que coisa horrorosa, né? Bom, vamos voltar aqui ao nosso modelo normal. Mas a ideia vocês entenderam, né? Ou seja, a Globo tinha uma produção espetacular, uma produção muito grande, agora compete com gente muito menor do que isso daqui. Mas veja, o mercado em si não mudou, as pessoas continuam querendo consumir notícias, continuam querendo consumir novelas, casos, histórias, entretenimento, elas continuam consumindo isso. E os artistas, os criadores de conteúdo, continuam produzindo conteúdo, não mudou nada. A questão é que agora a Globo não consegue mais bancar salários muito altos. E outros também, olha só, o ganho se tornou desproporcional às exigências. Dedicação integral às gravações. Fazer uma novela ocupa a agenda de segunda a sábado por 8 meses no mínimo. Nesse período, muitas oportunidades são perdidas, viagens, presença VIP em eventos. Fica difícil conciliar com eventuais trabalhos no teatro e no cinema. Mas isso daqui é só uma parte. O que eles principalmente têm é isso daqui, olha só. Para um ator com milhões de seguidores e forte engajamento digital, um único post pago no Instagram, por exemplo, pode representar o salário mensal da Globo. Uma campanha publicitária de grande anunciante paga mais do que se recebe por uma novela inteira. Entenderam o problema? Agora, o pessoal que cria o conteúdo lá na Globo, os artistas e coisa e tal, eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro direto. Eles não precisam se vender para a Globo, eles fazem isso no Instagram, no YouTube, produzem o conteúdo para essas plataformas e ganham o dinheiro deles. Ou seja, o mercado em si não mudou. As pessoas continuam produzindo conteúdo, as pessoas continuam consumindo conteúdo. O que acabou foi o quê? Foi a centralização. Antes você tinha uma grande empresa, que era basicamente monopolista aqui no Brasil, vamos combinar, né? A Rede Globo realmente tinha um padrão fora da proporção com as outras redes e produzia um conteúdo de qualidade. Realmente a produção da Globo é uma produção muito bem feita e coisa e tal. Então acabava sendo uma monopolista que ninguém conseguia botar o dedo ali, ninguém conseguia mexer naquele negócio, né? Tinha também favores governamentais, por quê? Porque esses canais todos são canais com licenças governamentais, né? Em tese, se o governo permitisse com muita facilidade que fossem criados outros canais, certamente apareceria concorrência para a Rede Globo. A questão é que a Rede Globo ficou só num grupinho ali, um oligopólio fechado, um oligopólio pequeno, que o governo não deixa crescer justamente porque não queria muita crítica, né? Se é um grupo pequeno, o governo tem mais pressão sobre esse grupo. Se é um grupo muito grande, fica mais difícil o governo controlar. Então, repara, trabalhar no canal ainda é sonho de muitos artistas. Porém, quem já tem uma carreira sólida diante das câmeras, possui influência nas redes sociais, a permanência na empresa, na Globo, né, deixou de ser vantajosa. Eu digo mais, a maior parte dos artistas agora, você tem essa possibilidade. Você é um artista pequeno, está começando agora, se você produzir um bom conteúdo na internet, meu amigo, tu nunca vai precisar mendigar trabalho na Globo ou em qualquer outra empresa. E esse fenômeno que está acontecendo com a Rede Globo está acontecendo em muitas empresas também. Da mesma forma, a pessoa, ao invés de se ligar a uma empresa para prestar serviço para o cliente final, começa a prestar serviço diretamente para o cliente final através de contatos na internet e coisa e tal, né? Então, isso é uma situação que já vem acontecendo há algum tempo, né? Na área de tecnologia, eu diria que isso já acontece há algum tempo mesmo, né? Hoje em dia é muito mais comum esse contrato informal, esse tipo de coisa, né, sem a estrutura hierárquica. Por quê? É o que eu falo para vocês, no final das contas, é o efeito do Coase, lá do paper do Coase, da natureza da firma. Eu fiz um vídeo sobre esse estudo lá no meu canal Ancapsu Classic, em que eu falo por que o Estado vai desaparecer, basicamente com base nessa teoria do Ronald Coase, que foi um grande economista americano, e ele publicou esse estudo em 1934. É um estudo antigo, não é novo não, tá? E era um estudo criticando o capitalismo, mas eu mostro como é que no final das contas isso mostra que o anarcocapitalismo vai ganhar no final. Mas enfim, o que está acontecendo é isso. Com a informação barata, é muito mais fácil você fechar contato diretamente com as pessoas ao invés de usar uma empresa hierárquica, né? E a morte das empresas hierárquicas significa a morte do governo também. Por quê? Por inanição. O governo não consegue taxar todo mundo se ele quiser.
essa ideia de que o governo vai botar a polícia para mandar todo mundo fazer as coisas, é ilusão, eles não conseguem. Eles conseguem hoje taxar a sociedade porque justamente eles vão nas grandes empresas, nas grandes estruturas hierárquicas. Eles taxam lá a grande distribuidora do supermercado, a grande distribuidora bota embute o imposto nos alimentos. Quando você compra alimento no supermercado, você está pagando imposto. Não tem como você evitar isso. Mas por que o Estado consegue obrigar todo mundo a pagar imposto no alimento? Porque eles taxam as grandes redes de supermercado. À medida que a descentralização for permitindo que as pessoas comprem e vendam entre si muito mais eficientemente do que através de um supermercado, de um hipermercado, e já tem coisas nesse sentido, tá? Já tem supermercados na internet que, na verdade, você compra naquele supermercado, mas não é bem um supermercado, é um grupo de pequenos supermercados que te atende, você não sabe quem é que vai te atender no final das contas, igual o Mercado Livre. Você vai no Mercado Livre, você compra uma coisa ali, você não sabe, você está comprando de um outro vendedor, né? O Mercado Livre é só o guarda-chuva ali, já tem isso para mercado também. Enfim, essa é a visão da coisa, né? Acaba sendo desnecessário uma grande estrutura hierárquica, a coisa acaba descentralizando. E isso vai matar o Estado, porque o Estado não consegue impor sua vontade sobre um monte de entes descentralizados. Ele só consegue fazer isso quando você tem grandes estruturas hierárquicas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.